mas perdoados por ora, pois foi-nos dado o papel de nós arrependermos por nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele menciona no versículo 42, que 41, para que não entreis em tentação. O que Jesus quis dizer com isso? Profeticamente, Jesus era um dos maiores profetas, o maior profeta que já existiu na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele já sabia que seus discípulos iriam cair em tentação. Louvado seja o nome de Deus. Os irmãos já conhecem a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os outros discípulos se apartaram de Jesus. Jesus ele profetiza diante dos seus discípulos que os discípulos se apartaram do seu pastor e se separarão. Louvado seja o nome de Deus. Por isso que Jesus clamou, pediu aos seus discípulos que orassem junto com ele, porém isso não aconteceu. Aleluia, Senhor. Irmãos, e os 12 discípulos do Senhor, eles foram escolhidos não porque eram melhores, mas porque o Senhor derramou sua graça entre eles. O Senhor viu bondade em algum deles. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que alguns chegaram a errar, assim como Judas que o traiu, assim como Pedro que o negou, mas Jesus ele usava os seus 12 discípulos para disseminar o seu evangelho, o seu ensinamento. Louvado seja o nome de Deus. E que a gente seja como um dos discípulos do Senhor, que a gente espalhe o evangelho de Deus em nossas casas, com nossos amigos, com nossos vizinhos. Louvado seja o nome de Deus. E que através dos discípulos, os discípulos disseminavam entre a multidão a palavra de Deus, a palavra de Jesus e os milagres e os testemunhos. Aleluia, Senhor. Porque convenhamos, irmãos, que Jesus ele não tinha microfone na época para falar para todo mundo ouvir. Quem espalhava o testemunho de Jesus, seus milagres e seus ensinamentos eram seus discípulos e assim por diante. Chegaram em pessoas e mais pessoas. Aleluia. E que a gente seja um discípulo de Deus. Louvado seja o nome dele. Para que a gente espalhe seu evangelho, assim como fez Lucas, João, Mateus e Marcos. Aleluia. Entre os demais. E agora, irmão, vamos abordar a última ceia do Senhor. A última ceia é bem curioso, irmão, que esse nome ceia significa última refeição. Louvado seja o nome de Deus. Na área da nutrição, quando a gente vai fazer uma consultoria, a sua última refeição, o seu nutricionista vai colocar como ceia. E eu vim entender isso depois que eu aceitei a Jesus. Aleluia. Porque eu não sabia ceia. Como assim ceia? Porque a ceia foi a última refeição de Jesus. Aleluia, Senhor. E quando Jesus ele senta na mesa com seus 12 discípulos, ele começa a profetizar diante deles. E ele fala: aquele que mete a mão no prato juntamente comigo me trairá. Aleluia. E os discípulos começam a se questionar, irmão, entre eles: sou eu, Senhor? Pedro fala, João fala, Mateus fala, até que chega em Judas. E Judas diz: seria eu, Jesus? E Jesus diz: tu disseste. Louvado seja o nome de Deus. Apesar de Jesus saber da traição, dele já saber profeticamente da traição de Judas, até o último momento Jesus tenta convencer a Judas de forma indireta. Jesus ele tenta acreditar em Judas até o último momento para que Judas não cometesse tal ação. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes a gente pode dizer: não faz sentido, como que Deus sabe o que vai acontecer e Jesus faz por onde convencer a Judas? Porque Deus ele não testa ele mesmo, ele testa a gente. Aleluia, Senhor. E Judas ele insiste naquela ganância. Judas era um discípulo ganancioso pelo dinheiro. Louvado seja o nome de Deus. Pois no jantar de Betânia, irmãos, no jantar em Betânia, quando Jesus está em Betânia na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se: por que esse desperdício? Esse era Judas, questionando por que o desperdício de tamanha quantidade de azeite sobre a cabeça do leproso. Louvado seja o nome de Deus. Você vê que a partir daí a gente já reconhece o caráter de Judas, que ele era um homem ganancioso, um homem que amava o dinheiro, um homem que chegaria posteriormente a vender Jesus por simplesmente 30 moedas de prata. Aleluia. Irmãos, e a última ceia, eu vou mencionar aqui, não preciso os irmãos abrirem o livro, se encontra em 1 Coríntios, versículo 24.
que foi o versículo que eu coloquei até no cartaz de hoje, que vai dizer o seguinte: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, quando Jesus ele senta na mesa com seus discípulos na última ceia e ele parte o pão, que é o primeiro alimento, o pão significa o corpo de Jesus. Mas como assim o corpo de Jesus? Jesus simbolicamente está oferecendo o seu corpo a ser sacrificado posteriormente na cruz por nós, para a remissão de nossos pecados. Louvado seja o nome de Deus. E quando Jesus ele parte o pão e divide com seus discípulos, aquilo ali é mais profundo do que se parece. Ele não está dividindo somente com seus discípulos, está dividindo com a humanidade. Louvado seja o nome de Deus. Pois o pão simboliza o corpo de Cristo. Jesus está se dando como sacrifício na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, para derramar o seu sangue inocente, o sangue que nunca pecou, o homem que nunca pecou em terra, o homem que serviria de exemplo para toda a humanidade. Louvado seja o nome de Deus. E o vinho significa o sangue de Jesus, o sangue que purifica, o sangue da remissão de nossos pecados. Louvado seja o nome de Deus. E quando Jesus ele finaliza dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Aleluia. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. E Jesus ele fala que ele só viria a tomar novamente a ceia quando estivesse aos braços do Pai. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, e a traição de Judas, ela ocorre acima de tudo não por inveja, mas pela ganância. A ganância por dinheiro. E conjecturando, louvado seja o nome de Deus, eu acredito que Judas entregou Jesus aos homens, aos sacerdotes, a Caifás, porque ao mesmo tempo eu creio que Judas ele questionava os poderes de Jesus, pois Jesus ele não era soberbo, ele não era orgulhoso, ele não dizia que era o todo-poderoso. Louvado seja o nome de Deus. E eu acho que quando Judas entrega Jesus aos sacerdotes para que seja entregue aos reis e que chegasse até a Pilatos, eu acho que Judas ao mesmo tempo aproveitou a oportunidade para testar Jesus, para ver se Jesus meio que usaria seus poderes, talvez, para ver se Jesus começaria a falar algo mais. Louvado seja o nome de Deus. Mas isso, irmãos, é só uma imaginação minha. Mas o que a Bíblia nos relata, de fato, é que Judas traiu Jesus por 30 moedas. Louvado seja o nome de Deus. E quando Jesus está no Getsemane, o diabo atenta Jesus, e voltando um pouco mais, louvado seja o nome de Deus, quando Jesus ele está no deserto, irmãos, assim como Caifás e os sumos sacerdotes começam a questionar a identidade de Jesus, ele diz: o Senhor é mesmo o Filho de Deus, quem tu és? E Jesus diz: eu sou o Filho do grande Altíssimo. Aleluia, Senhor. E os sumos sacerdotes consideram tal falatória de Jesus como blasfêmia e seguem adiante em entrega ao sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus. E recapitulando, irmãos, sobre o questionamento da identidade de Jesus, quando Jesus está no deserto, 40 dias em jejum, sem comer, sem tomar banho, o diabo tenta Jesus. Chegados 40 dias de jejum no deserto, o diabo chega para Jesus em tentá-lo e fala: se és o Filho do homem, por que não transforma essas pedras em pão? E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Aleluia, Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, Jesus ele não transforma a pedra em pães, não porque ele não é Filho de Deus, porque se Jesus chegasse a transformar a pedra em pão, ele estaria em dúvida de quem ele era. Louvado seja o nome de Deus. Se Jesus chegasse a ir na astúcia de Satanás, na astúcia do diabo, Jesus ele estaria em dúvida consigo mesmo. Jesus não transformou pedra em pão porque ele tinha a certeza de quem ele era. Ele era filho do grande Altíssimo. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, trazendo essa reflexão de Jesus, em ele saber quem ele era, você sabe quem você é. Louvado seja o nome de Deus. Não seja tentado por calúnias, por conversas
conversa, não fofoca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pois quando você tem convicção do que você é, do Deus que você serve, da boa obra que você faz, das orações, da intimidade com Deus para com você, não tem para que você rebater críticas, você entrar em contendas. Aleluia, Senhor. Pois o Senhor primeiramente conhece a cada um de nós, mas também a gente conhece a si mesmo. Louvado seja o nome de Deus. E Jesus, ele nunca duvidou de sua identidade. Por mais que em muitos momentos a divindade dele estava ali e o ser humano de carne e osso estava ali perante nós. Aleluia. Trazendo a reflexão sobre a Santa Ceia, como eu falei, Jesus estava estabelecendo uma nova aliança, a segunda aliança, como eu mencionei na pregação de Noé. A segunda aliança viria na Santa Ceia perante seus discípulos. A aliança do corpo de Cristo, representado pelo pão, e o seu sangue, representado pelo vinho. Louvado seja o nome de Deus. E que sempre lembrai-vos do nosso Senhor Jesus quando participamos dessa cerimônia. A cerimônia da nova aliança, a cerimônia da salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, e Jesus é preso. Jesus, ele ora no Getsemane 3 vezes seguidas, na ausência de seus discípulos. Como o pastor acabou de mencionar, a gente precisa orar em coletivo, em comunhão, juntos. A união faz a força e não é diferente para com Deus. Jesus, pastor, ele orou só no Getsemane. Os seus discípulos adormeceram. Os seus discípulos deixaram ele sozinho. Aleluia. Mas Jesus, ele confiou a Deus. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele temeu, assim como nós. Jesus, ele questionou a Deus. Jesus, ele conversou com Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não como queres, meu Pai, mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Seja o nome de Deus. Aleluia. Jesus, ele teve medo, assim como nós. Porque se Jesus não tivesse medo, irmãos, a gente ia dizer, Jesus não teve medo, foi tudo fácil para ele, mas não. Foi o maior sofrimento já registrado na Bíblia. O maior sofrimento em amor à humanidade, em amor a mim e a você. Aleluia, Senhor. Foi o maior amor que o Senhor resistiu. O Senhor foi cuspido, o Senhor teve sede, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi questionado, mas ele sempre foi convicto daquilo que ele era. Aleluia, Senhor. Ele foi convicto que era filho do Deus Altíssimo. Ele foi convicto da profecia que teria que ser cumprida. A profecia não tinha escapatória. A profecia não tinha plano B. A profecia não tinha outra via. A profecia teria de ser cumprida para a honra e glória do Senhor Deus. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia ela é um universo infinito. É um universo de questionamentos. Às vezes a gente pergunta assim, mas se Judas não traz Jesus, iria acontecer de outra forma. Aleluia. Alguém ia trair Jesus. Uma reflexão que cabe a gente estar refletindo. Se alguém profetiza, um profeta fala, alguém irá te trair. Aí você diz assim, qual o nome? Deus nunca vai revelar nomes. Haverá candidatos. Eu acredito que Judas foi um candidato a trair Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Não é porque tinha que ser Judas. Jesus, Deus profetizou a traição. E no meio do desenrolar, do desdobramento da história, Judas foi quem representou o traidor de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. E Jesus, ele é levado a Caifás, o sumo sacerdote, e lá ele é interrogado. Porém, Jesus não falava muita coisa, Jesus somente confirmava aquilo que ele era. E o sumo sacerdote, juntamente com Caifás, ele condena Jesus, pois Jesus se denominar filho do grande Altíssimo, filho do rei dos exércitos, e seguem adiante e levam até Pôncio Pilatos, o governador romano de Judeia. Louvado seja o nome de Deus. Chegando lá, irmãos, perante o governador Pilatos, Pilatos pergunta, que mau crime, que grande crime esse homem fez para me trazer até aqui? Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele fica caladinho, ele fica na dele, mas Jesus, ele só fala o necessário. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes a gente quer que Jesus fale o que a gente quer ouvir, mas Jesus só vai falar o que é o necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus fala, eu sou aquele, filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho daquele que há de morar com ele.
após a crucificação. E os fariseus, juntamente daquele povo que sempre acompanhou os milagres de Deus, que sempre acompanhou seus ensinos, porém aquele povo, irmãos, eram denominados fariseus. E os fariseus persuadiram aquele povo, convenceram aquele povo a condenar Jesus. Louvado seja o nome dele. Glória irmãos, a Deus. Para vocês verem, né? Aquele povo, os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, porém eles começaram a ignorar a palavra de Deus, a ordem do Senhor, e colocaram a lei do homem, o achismo, aquilo que eles carregavam em seu coração, no caso a maldade, no caso a má interpretação de Jesus, louvado seja o nome dele, e chegaram a persuadir aquela multidão, que eram testemunhas, acima de tudo, das milagres de Deus e das suas pregações. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, e Jesus chegando no templo para ser julgado, Pedro vai acompanhando Jesus, pouco distante, não muito perto. Pedro tinha medo. Pedro, no coração de Pedro tinha medo de admitir que se relacionava com Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes, irmãos, na vida funciona dessa seguinte maneira também. Às vezes, pastor, a gente segue a Deus, a gente, eu quero dizer, todos nós, e a gente tem medo até de admitir que serve a Deus. A gente tem vergonha, a gente tem medo em alguns momentos. E Pedro, um homem que caminhava com Deus, um homem que testemunhava, um dos íntimos de Jesus, ele negou a Jesus, e Jesus profetizou para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes esta noite, você me negará 3 vezes. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a profecia se cumpriu, irmãos, porque quando Pedro estava nas proximidades do templo de condenação de Jesus, chega uma encruzilhada a Pedro e pergunta: tu andastes com este homem, com Jesus, da Galileia? E Pedro nega a primeira vez, Pedro nega a segunda vez, Pedro nega a terceira vez, por medo da morte. Louvado seja o nome de Deus. Mas a gente pode questionar, irmãos, é difícil a morte estar à sua frente e você afirmar que você serve a Deus, mas ao mesmo tempo a fé de Pedro, ela foi abalada e diminuída, pois Pedro, ele teve mais medo da morte do que da provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele testemunhou Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus curando o leproso. Louvado seja o nome de Deus. Mas nem isso o convenceu de afirmar que ele servia a Jesus e a Deus. Louvado seja o nome de Deus. E Pedro negou o nome de Jesus 3 vezes. Aleluia, Senhor. Mas ao contrário de Judas, pastor, Pedro se arrependeu amarguramente. Louvado seja o nome de Deus. O arrependimento, ele traz uma nova aliança. O arrependimento, ele nos traz de volta para perto de Jesus. Aleluia, Senhor. Ao contrário de Judas, irmãos, que infelizmente, apesar de Judas ter traído Jesus, a gente sempre tem que lamentar a morte de um nosso irmão, de um servo de Deus, pois Judas foi servo de Deus até então. E Judas, ele se enforca. Aleluia, Senhor. Judas, ele se arrepende, só que de uma forma precipitada. Judas, ele sente remorso, porque Judas, ao entregar Jesus por simplesmente 30 moedas de prata, ele percebe que entregou o sangue do inocente na mão dos escarnecedores. Louvado seja o nome de Deus. Judas, ele tem remorso, mas não é aquele arrependimento de quebrantar o coração. É só remorso simplesmente de ter entregado Jesus por simplesmente 30 moedas de prata. E ele vê que fez algo errado. Ele fica tão atormentado, irmãos, que o pecado, ele é perverso. O crime que Judas cometeu, ele foi perverso a ponto de atormentar a mente de Judas, o espírito. E Judas se sacrifica. Judas se suicida. Aleluia, Senhor. E tem um fim trágico. Louvado seja o nome de Deus. E, irmãos, voltando para Pilatos, ele questionou várias vezes sobre de qual tal mal feito Jesus havia cometido, de que não havia crime nenhum relevante suficiente para condenar a Jesus. E Pilatos joga a batata quente para Herodes. Herodes, que era o rei da Galileia,
Judas, em argumento, ele fala que Herodes era o único que poderia condenar Jesus, pois Jesus residia na Galiléia, louvado seja o nome de Deus. Indo para Herodes, Herodes faz as mesmas perguntas, Jesus fica calado e ele fala: eu sou o filho do Todo-Poderoso, louvado seja o nome de Deus, e somente isso, e fica calado diante das perguntas de Herodes. Herodes começa a zombar de Jesus, faz perguntas e Jesus fica calado. E Jesus é tomado como louco por Herodes, e Herodes manda de volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos recebe Jesus novamente, irmãos, e os fariseus convencem a ele, pois informa que Jesus, ele é o Messias e diz ser o Messias, porém o falso Messias, louvado seja o nome de Deus. E Pilatos, ele vai se convencendo aos poucos, porém Pilatos, ele tenta mais uma investida para livrar Jesus da condenação e chama Barrabás, louvado seja o nome de Deus. Irmãos, vamos parar por aqui para a gente refletir. Vocês veem o quanto Jesus ele foi empurrado para a condenação, louvado seja o nome de Deus. Vocês veem o quanto até Pôncio Pilatos ele tentou fazer de tudo para condenar Deus, mas a profecia ela tinha de se cumprir, louvado seja o nome de Deus. E as próprias pessoas que condenaram a Deus, não foi Pilatos, não foi Herodes, louvado seja o nome de Deus, foi seus próprios discípulos, se resumindo em Judas, mas também os seus discípulos se apartaram de Jesus, assim como Jesus falou, e seus discípulos iriam se apartar e abandonariam seu pastor e suas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. E quando, irmãos, aquela multidão fica diante de Barrabás e Jesus, aleluia, é me emocionante nos falar essa parte, louvado seja o nome de Deus, porque Aleluia. tudo que a gente faz é pouco, irmãos, para Jesus. Jesus ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi pisoteado, louvado seja o nome de Deus, mas ele nunca teve dúvida de quem ele era, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando Pôncio Pilatos ele traz Barrabás como última tentativa de convencer aquele povo incrédulo, irmãos, um povo que conhecia a palavra, pastor, mas negava a Jesus, louvado seja o nome dele. Não é aquele inocente que não conhece, só conhece o nome de Jesus e pronto, não, irmãos. Aquele povo ele conhecia Deus, aquele povo era testemunho dos milagres, era testemunho das palavras, louvado seja o nome dele. Porém, irmãos, os fariseus, ele tinha autonomia de convencer o rei Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos ele pergunta: todo ano eu liberto um malfeitor, louvado seja o nome de Jesus. Escolham entre Barrabás e esse que vocês denominam como criminoso. Nem Pôncio Pilatos estava convencido que Jesus é criminoso, mas segundo a falatória daquele povo, daqueles fariseus, Jesus era acusado inocentemente de pecado, inocentemente de ser criminoso, louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, preparai-vos de sermos atacados e até acusados de pregar o Evangelho de Deus, louvado seja o nome dele. Preparai-vos para não serem apedrejados, aleluia. Apesar de sermos inocentes durante a caminhada ao ministério de Deus, estejam preparados, irmãos, pois até Jesus, ele temeu perante todo aquele sofrimento, porque Jesus ele foi homem assim como nós, louvado seja o nome dele. Aleluia. Jesus ele não foi um super-homem não, irmãos. Jesus ele operou milagres, naqueles momentos a divindade de Deus estava sobre ele. Mas quando Jesus estava a caminhar carregando a cruz do Calvário, Jesus foi homem, 100% homem, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. E quando Jesus, irmãos, ele questiona a Deus, ele só foi humano, aleluia. Não é pecado, irmãos, a gente questionar a Deus, a gente perguntar: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que deste deserto, Jesus? Por que essa luta? Irmão, não se iludam. A luta só vai acabar quando a gente subir para o céu. Louvado seja o nome de Deus. Irmão, não se iludam com pregações que dizem: acabou a vitória, acabou a luta, acabou o deserto, acabou a doença, acabou o sofrimento. É mentira, é heresia. Os grandes pastores também falam que isso é mentira. A luta só vai acabar quando a gente subir e for morar com o Papai do Céu, louvado seja o nome dele.
A luta ela Glória a pode Deus. até cessar por hora. Aleluia. Porque a gente é de carne e osso, a gente não suportaria passar o resto da vida em lutas, em deserto. O Senhor conhece a nossa capacidade. Porque eu vejo, irmão, muitos pregadores, acabou a luta, irmão, vamos para a vitória. Às vezes, a vitória ela é até momentânea. Isso aí é verdade. A gente tem vitórias momentâneas, a gente tem vitórias aqui na terra, para a honra e glória do Senhor. Mas, em definitivo, a nossa vitória só está em Cristo. A nossa vitória só estará concretizada, em definitivo, quando a gente subir para os céus, quando a última trombeta tocar. Louvado seja o nome de Deus. Porque, irmãos, infelizmente, há muitos falsos, não é falsos pregadores, mas falsas interpretações. Louvado seja o nome de Deus. E que a gente busque sempre o conhecimento, para que a gente se blinde, pastor, dessas falsas profecias, heresias. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. A gente costuma muito ver isso, seja em vídeos, seja dentro da nossa própria igreja, mas que a gente repreende mesmo, a gente não rebate. Aleluia. A gente ora por aquele irmão e Deus deu discernimento de pregar a palavra da forma correta e da forma que o Senhor deseja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e chegar no julgamento de Jesus perante o governador romano, Pôncio Pilatos, ele pergunta ao povo se quer que solte Barrabás ou liberte Jesus. Aleluia. E, irmãos, chegam nesse ponto de reflexão. Até a esposa de Pilatos, ela tenta convencer o rei de que não há mal algum em Jesus. Louvado seja o nome dele. Vocês vejam que até Pilatos perdeu sua autonomia de rei. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio, irmãos, vamos conjecturar que Pilatos ele se sentiu remorso perante Jesus. Louvado seja o nome dele. Eu creio que Pôncio Pilatos, pastor, ele teve pena de Jesus, porém moralmente ele tinha que estabelecer uma decisão no qual agradasse aquele povo, infelizmente. E os fariseus convenceram Pilatos de condenar Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E a profecia de Deus estava a ser cumprida. A profecia de Gênesis estava a ser cumprida. Louvado seja o nome de Deus. E eles chegaram a soltar Barrabás. E Barrabás foi liberado. E após a soltura de Barrabás, os Pilatos perguntam mais uma vez: o que queres que faça com este homem? E um dos fariseus grita bem alto: crucifica-o. Louvado seja o nome de Deus. Aí Pôncio Pilatos ele questiona: por que eu hei de crucificar esse homem? Esse homem não merece a morte. Aleluia. E o Senhor Jesus poderia ser rei. Louvado seja o nome de Deus. Mas um rei aqui na terra. Aleluia. Glória. Porém isso não se concretiza. E um dos argumentos dos fariseus a Pôncio Pilatos é que Jesus viria ser rei. E isso afrontou a Pôncio Pilatos. E isso foi o bater no martelo do rei da Judéia. Louvado seja o nome de Deus. E isso foi o qual decretou Jesus a cruz do Calvário. Eu quero mencionar um texto que há em 2 Coríntios capítulo 5, pausando nessa parte que Jesus está indo em direção à crucificação, que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, o que quer dizer não lhes imputando os seus pecados? Jesus ele não morreu na cruz imputando o pecado a nós. Ele imputou o pecado a ele. Ele redimiu todos os nossos pecados. A gente não tem saldo para pagar essa conta. Louvado seja o nome de Deus. A gente não tem honra para pagar essa conta. Se não fosse a misericórdia de Deus e a tua graça, quem seria de nós? Louvado seja o nome do Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 também vai complementar que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome dele. Irmãos, no versículo 21 de 2 Coríntios, informa que Jesus ele não conheceu o pecado, pois ele não era pecador, ele nunca pecou. Louvado seja o nome de Deus. Ele fez pecado por nós em assumirmos a morrer por nós na cruz, para a remissão de nossos pecados.
e para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome de Deus. E Jesus, indo em direção à cruz do Calvário, levado a Gólgota, ele, ao subir na cruz, Jesus ele sente sede, irmãos. Jesus ele é cuspido, louvado seja o nome de Deus. Jesus ele é humilhado pelos fariseus, por aquele povo. O povo questiona Jesus e diz: se tu és filho do Deus Altíssimo, desce dessa cruz, aleluia. Se tu és quem és de ser, sai dessa cruz, sobe diretamente para o céu. Vejamos aqui, irmãos, que Jesus foi todo o tempo questionado. Jesus foi todo o tempo escarnecido pelos escarnecedores. Louvado seja o nome de Deus. Mas Jesus ele não tinha dúvida de quem ele era, do porquê ele veio para cá, do porquê ele veio para a terra, para nos salvar, para nos ensinar, para operar milagres. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. E um dos ladrões que estava junto de Deus, o Filho de Deus, de Jesus, um começa simplesmente a rir, um está com o coração duro, com o coração de Faraó, como diz o texto bíblico, mas o outro, ele reconhece a Jesus, louvado seja o nome de Deus, mas ao mesmo tempo o outro questiona Jesus, ele diz: se o Senhor é Filho de Deus, por que não sai desta cruz? E Jesus, ele só simplesmente ouve o falar daquele homem, louvado seja o nome de Deus, aleluia. O ladrão, ele reconhece Jesus, e Jesus olha para o ladrão e fala: ainda hoje vos digo em verdade que estará comigo nos céus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Irmãos, o que a gente aprende com essa passagem do ladrão na cruz, de que por mais que a gente passe toda a nossa vida pecando, toda a nossa vida roubando, toda a nossa vida fazendo aquilo que fere os mandamentos de Deus, a gente pode ser salvo no nosso último suspiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, ele, em seus últimos suspiros na cruz, ele pede para que Deus interceda contra aqueles que afrontaram contra a sua vida, contra aqueles que planejaram a sua morte na cruz. Ele fala: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus e a graça é tão grandiosa, irmãos, que até aqueles que afrontaram contra a vida do Senhor, Ele teve misericórdia e queria que Deus os perdoasse. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Irmãos, e quando Jesus ele está na cruz do Calvário, ele fala: Senhor, aqui te entrego o meu espírito. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus disse: está consumado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, está consumado toda a promessa, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus expirou, irmãos, a profecia encontrada lá em Gênesis, louvado seja o nome de Deus, em Gênesis 3, versículo 15, que o Senhor informa: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia, Jesus. O descendente de Eva é Jesus, irmãos, e o descendente do mal é o filho da serpente. E no grande dia Jesus esmagará a cabeça da serpente para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. A profecia, irmãos, já está se cumprindo. E as profecias de Daniel, irmãos, segundo Daniel, a última profecia que falta se cumprir é a volta do grande Deus, de Jesus descendo sobre os céus e vindo buscar um dos seus. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, eu não ia nem pregar essa palavra essa noite. Louvado seja o nome de Deus. Eu falei com o pastor Salles uma palavra que eu ia pregar,
Mas eu comecei a chorar em ler a palavra do Senhor, assistir a Paixão de Cristo. E a gente não prega o que a gente quer, irmãos. Aleluia. Se Deus falar com a gente, designar para a gente, pastor, você vai ler tal versículo, a gente vai ler. Porque Deus nem comunica, Ele ordena. Louvado seja o nome de Deus. Até o louvor, irmãos, a gente não manda, a gente não coordena. Aleluia. A gente sai com o louvor de casa, irmão Patrícia, pensando que vai louvar aquele hino, a gente de última hora louvar outro. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E, irmãos, essa palavra é muito forte. Peço que os irmãos puderem, os irmãos meditem nessa palavra, que se encontra tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, para os irmãos refletirem sobre o significado da crucificação. Louvado seja o nome de Deus. De Jesus, irmãos, quando ele fala está consumado, Ele quer dizer que tudo aquilo que o Senhor proferiu e designou para ele, a sua missão estava concluída. Louvado seja o nome de Deus. A grande missão de Jesus em nos salvar, o grande plano de salvação estava concluído. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não foi meu sangue nem o seu que foi derramado. Porque se o meu sangue ou o seu sangue fosse derramado na cruz, Deus não seria Deus com suas palavras. Aleluia, Jesus. A missão de resgate, a missão de maior resgate dentro da Bíblia e do mundo não seria concluído, pois Jesus não seria coerente com sua palavra. Louvado seja o nome de Deus. Pois seria necessário que o sangue de um inocente, de um sangue de um não pecador fosse derramado, para que a profecia de salvação fosse cumprida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero fazer pequenas reflexões agora sobre tudo que foi mencionado, principalmente agora sobre Judas. Judas, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Às vezes a gente vê um próximo que troca Jesus bem por menos, né, irmão? Simplesmente por dormir, simplesmente por uma saída, simplesmente por um não. Não, eu não vou. Ninguém é obrigado. Jesus, ele não precisa da sua aceitação. Louvado seja o nome de Deus. A sua fé, ela é individualmente restrita a vocês e a nós e a mim. Louvado seja o nome de Deus. A sua fé, ela é ponte entre sua oração e a provisão do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Deus, ele não precisa que sua fé seja grande. Deus, ele não precisa da sua aceitação. Deus, ele continua sendo Deus, mas ao mesmo tempo ele se entristece quando a gente se afasta dos caminhos dele. E Judas, ele se afastou do Senhor no momento em que ele adotou em seu coração o desejo de traição, o desejo da ganância, em trocar Jesus por simplesmente 30 moedas de prata. Aleluia, Jesus. Porém, Jesus já sabia de tudo, irmãos. Jesus, ele fala: aquele que há de me trair entre vós pegará junto comigo no pão. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio que Judas, ele estava tão atormentado, já tão perdido, que ele estava distraído a ponto de pegar junto com Deus, com Jesus, o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Pois durante a ceia, cada discípulo do Senhor, ele pegava um pão de cada vez, e Judas pegou juntamente com Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E é isso, irmãos, às vezes a gente troca Jesus por pouca coisa, pastor. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que troca por mais, mas Jesus não tem preço. Louvado seja o nome dele. Jesus, ele não tem preço. Jesus, ele não pode ser trocado por nada nesse mundo. Aleluia. Porém, infelizmente, Judas trocou por simplesmente 30 moedas de prata. E na Santa Ceia de Jesus, na Santa Ceia que simbolizava uma nova aliança, Jesus, ele toma o pão como parte do teu corpo, ele distribui entre nós, entre seus discípulos. Os discípulos, ao mesmo tempo, ele nos representa. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles não eram mais do que ninguém, pastor. Os discípulos de Jesus simplesmente foram escolhidos por Jesus para caminhar com ele. Louvado seja o nome de Deus. Mas porém os discípulos de Jesus pecaram contra ele, assim como nós. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu recapitulei, irmãos,
O povo conhecia a palavra do Senhor, já vão estar terminando. Porém, eles escolheram a lei do homem, que a lei do homem fosse sobreposta à lei do Senhor. Aleluia. E que, de todavia, a profecia teria de se cumprir, louvado seja o nome do Senhor, de um jeito ou de outro. A gente pode questionar o desdobramento, o roteiro no qual foi a crucificação de Jesus, mas ela tinha de ser cumprida. Ela tinha de ser cumprida, pois Deus, ele não é um Deus de falsas palavras, não é um Deus que se arrepende, não é um Deus sem coerência. Louvado seja o nome de Deus. Jesus, ele foi morto por mim e por você, para uma segunda chance de nos arrependermos de nossos pecados e que a gente começarmos a trilhar os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome dele. Irmãos, o apelo que eu faço, assim como eu faço em todas as minhas pregações, é que reflitamos sobre a nova aliança que Jesus estabeleceu para conosco. Que os irmãos em oração, os irmãos reflitam sobre a crucificação, pois ela é de tamanha reflexão, é uma reflexão profunda, é uma reflexão muito além daquilo do que foi, muito além do sacrifício, muito além do sofrimento de Jesus. Ela tem um simbolismo profundo, louvado seja o nome de Deus. Ela é muito mais aquilo do que os olhos podem ver, do que os olhos podem ler através das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele é descendente de Eva. Jesus, ele é descendente do Cordeiro. Jesus, ele foi um cordeiro limpo, um cordeiro de sangue limpo, que morreu em nosso lugar para a remissão do nosso pecado. Ele é nosso Redentor. Louvado seja o nome de Deus. E assim, irmãos, é até aqui que eu quero trazer essa palavra. Em resumo, o Senhor, ele estabeleceu uma nova aliança e a profecia de redenção, de maior salvação, foi cumprida. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, eu quero só louvar